Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os 12 dias preliminares. Oração ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas todas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamados o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois o ador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós verter vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorificamos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra os gemos réu e dá aos cegos luz, dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Criador também, ao Consolador. Igualmente. Amém. Terceiro dia. A tríplice complacência. Preparação. Para fugir do espírito do mundo, é preciso conhecê-lo. O Divino Espírito Santo nos diz que o espírito do mundo é uma repugnante concupiscência da carne, que leva à sorte da gozos sensuais, uma avareza, concupiscência dos olhos, que adora os mesquinhos bens da terra, uma orgulhosa soberba da vida, que idolatra honras imerecidas. O espírito da escravidão marial será nossa resposta à tríplice concupiscência do mundo. Meditação. Prelúdios. No mar cheio de procelas de nossa vida terrena, levanto meus olhares e os fixo na estrela da manhã, meigo norte, suspirado ideal, estrela de luz e amor. Maria, levai-me pelo vosso roteiro, sem escolhos, e libertai-me de tantos perigos que ameaçam o meu peregrinar. Primeiro ponto. O espírito do mundo é a consciência da carne. Deus nos fizera dotados de equilíbrio perfeito. O pecado original destruiu essa harmonia. Agora o corpo quer dominar o espírito, e o demônio, príncipe do mundo, trabalha com intensidade feroz para aumentar ainda mais o ardor com que nossa carne reclama
às suas satisfações egoístas, contra o império da razão e da fé, procurando ainda causar a desgraça dos irmãos pela sedução e cumplicidade no pecado. Sinto em meus membros, confessa São Paulo, uma lei contrária que se revolta contra a lei do Espírito. É difícil libertarmos-nos da consciência das impurezas, das concessões perigosas, a sensualidade de todas as ocasiões que no mundo nos assaltam. Os olhos, os ouvidos, todos os nossos sentidos. Mas eu quero revestir-me da libré de escravo de Maria. O nome dela é Virgindade Santa Imaculada. Hei de ser digno de sua virginal castidade, filho de sua Imaculada Conceição, para ser seu escravo de amor. Vou consagrar-lhe também o meu corpo com todos os seus sentidos. Vencerei assim a concupiscência da carne. Segundo ponto. O espírito do mundo é consciência dos olhos. O espírito de Jesus é de inteiro desapego dos bens da terra. O mundo adora as riquezas, cobiça e não se detém ante nenhuma desordem para consegui-las, calca aos pés os direitos sagrados dos homens, irmãos, oprimindo-os, roubando-os, enganando-os para satisfazer as ambições de posse e de lucro, e por isso não se importa com as riquezas sobrenaturais, as únicas verdadeiras, mas o que se faz escravo das terrenas riquezas forçosamente abandona Jesus Cristo, porque ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Tenho pago tributo a esta consciência, procurando os mesquinhos bens da terra, pisando sobre meus próximos, aceitando vender minha consciência para detê-los. Se já renunciei a eles, acaso não me vejo enredado em pequeninos apegos demasiados, interesses e coisas de minha propriedade? Não sinto verdadeira dor quando me vejo privado deles? Na consagração que farei a Nossa Senhora, entregar-lhe-ei todos os meus bens, interiores e exteriores. Depositarei tudo em suas mãos, até mesmo meus bens verdadeiros de ordem espiritual, virtude e méritos. Como o alcançarei se tenho o coração calado à terra? Cortarei as amarras a fim de poder, com a alma livre e desimpedida, depositar tudo o que tenho aos pés de Nossa Rainha Amantíssima, minha riqueza e meu tesouro. Terceiro ponto. O espírito do mundo é soberba da vida. Jesus Cristo é a personificação da humildade. Ele se aniquilou tomando a forma de escravo. Convida-nos a imitá-lo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O espírito do mundo é de
diametralmente oposto e ensina a soberba e o orgulho. Desde o paraíso, o demônio insuflou aos nossos primeiros pais esse vício hediondo, a soberba fora do pecado de Satã, e ele conseguiu que fosse também o pecado original da humanidade. Pecado original, vício capital. O primeiro e maior obstáculo de amor de Deus em nosso coração, porque nós nos amamos, não queremos amar a Deus. Todo o combate de nossa vida cristã será essa luta contra o nosso egoísta e orgulhoso amor próprio. Somente progredimos na medida em que nos renunciamos para que cresça em nós o amor de Deus. Renuncia tão difícil. Temos medo de nos despersonalizar e abdicar nossos direitos, aceitar os direitos dos outros, os direitos de Deus, mas renúncia tão necessária para nos colocar na ordem essencial das coisas, para desterrar de nossa alma a diabólica soberba. Não é em nós essa soberba a raiz de todas as misérias de nossas almas, de caridade, de obediência, de mansidão, de todas as injustiças, exploração de nosso próximo. E ainda assim não costumamos desculpar nossos vícios e defeitos enganando-nos a nós mesmos. Nossa consagração a Maria vai fazer-nos escravos de amor, humildes e pequeninos. Renunciaremos à nossa vontade, colocando mesmo nas mãos de Nossa Senhora nossa honra e nossa fama, a fim de que somente ela nos defenda como quiser, para a glória de Deus, e compreendemos que a glória de Deus se faz algumas vezes com humilhação nossa. Colóquio. Mãe e Senhora amabilíssima, envergonho-me ante vós das minhas condições tão miseráveis. Rogai a Jesus, me perdoe meus pecados, que agora detesta de todo o coração. Revesti-me, Virgem Puríssima, de vossa Imaculada Conceição, para que não me nodoem mais as trevas da impureza. Dai-me um vosso coração, unicamente minha mãe riqueza, para que eu me enoje dos bens caducos da terra. Doce escrava do Senhor, fazei-me vosso escravo amoroso e fiel. Ramilete. Deus olha para a humildade da alma, da carne, da vida. Olhou para a humildade de sua serva. Santo Evangelho, Mateus 17, 24 e 27. Renunciar-se para ganhar o céu. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma perderá, e o que quiser perder a sua alma por amor de mim achá-la. Porquanto de que aproveitará um homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? Ou que troca fará o homem para recobrar a sua alma? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um a paga segundo as suas
obras. Imitação de Cristo. Confiança em Deus nas tentações. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará, antes lhe tornarão mais depressa as tentações e se achará pior que antes. Ajudando Deus, melhor os vencerá pouco a pouco, com paciência e bom ânimo, do que com teu próprio esforço e fadiga. Toma muitas vezes conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero com o que está tentando, antes procurar consolá-lo, como quiseras ser consolado. O príncipe de toda a nação é com inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Assim como as ondas lançaram numa parte para a outra a nau a quem falta o leme, assim as tentações combatem de diversos modos. O homem descuidado é inconstante no seu propósito. O fogo prova o ferro, e a tentação o justo. Muitas vezes não sabemos o que podemos, mas a tentação mostra-nos o que somos. Devemos, pois, vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque mais facilmente se vence o inimigo quando não o deixamos passar da porta da alma, e lhe saímos ao encontro logo que bate. De onde veio a dizer um poeta: resiste no princípio, tarde chega o remédio, se já por longo tempo o mal raízes lançou. Ovídio. Porque primeiramente se oferece um simples pensamento, depois a importuna imaginação, logo o deleite, daí a nada o movimento torpe e principalmente o consentimento, e assim pouco a pouco contra o maligno inimigo e se apodera de tudo, porque se lhe não restituiu no princípio. E quanto mais preguiçoso for o homem sem resistir-lhe, tanto se fará cada dia mais fraco, e o inimigo contra ele mais poderoso. Alguns padecem graves tentações no princípio de toda conversão, outros no fim, muitos quase por toda a vida. Alguns são tentados brandamente, segundo a sabedoria e a equidade da divina providência, que pondera o estado e os remédios dos homens, e tudo ordena para a salvação de seus escolhidos. Por isso não devemos desconfiar quanto formos tentados, mas antes rogar a Deus com o maior fervor, que seja servindo de nos ajudar em toda tribulação, porque segundo o dia de São Paulo, nos dará o auxílio junto com a tentação, para que lhe possamos resistir. Humilhemos, pois, nossas almas debaixo da mão de Deus, em toda tribulação e tentação, porque Ele há de salvar e engrandecer os humildes de espírito. Leitura Montfort. Espírito de mortificação necessária para obter a sabedoria. A sabedoria, diz o Espírito Santo,
Não se encontra junto aos que vivem comodamente e dão a seus sentidos e paixões quanto eles desejam. Porquanto os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. E a sabedoria da carne é inimiga de Deus. Meu espírito não permanecerá no homem, porque o homem é carnal. Todos os que são de Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, crucificaram sua carne com seus vícios e consciências. Trazem sempre a mortificação de Jesus em seus corpos, fazem violência a si mesmos, levam sua cruz todos os dias e, enfim, morreram para serem sepultados em Jesus Cristo. Essas palavras do Espírito Santo mostram mais claramente do que a luz do dia que para possuir a sabedoria encarnada Jesus Cristo é preciso praticar a mortificação e renúncia ao mundo e a si mesmo. Não imagineis esta sabedoria mais pura que os raios do sol, entre numa alma e num corpo, manchados pelos prazeres dos sentidos. Não seis que ela confiará seu repouso, sua paz inefável aos que amam as companhias mundanas e as vaidades. Eu darei o escondido maná aos que venceram o mundo e a si mesmo. Esta amável soberana, embora por sua luz infinita conheça e distinga todas as coisas imediatamente, procura, todavia, que é digno dela. Procura porque o número deles é tão exíguo que com dificuldade ela os encontra, bastante desapegados do mundo. Essas mortificações e interiores para serem dignos dela, dignos de sua pessoa e dos tesouros da sua aliança. A sabedoria não pede para comunicar-se, mas se mortificação como renúncia de alguns dias, mas uma mortificação universal e continua, corajosa e discreta, a fim de possuir a sabedoria. Primeiro, cumpre ou deixa realmente os bens do mundo, como o fizeram os apóstolos aos discípulos, os primeiros cristãos e os religiosos, o que constitui o meio mais rápido, mais seguro, melhor de possuir a sabedoria, ou pelo menos é mister desapegar o coração dos bens e possuí-los como se não foram possuídos, sem solicitude para consegui-los, sem inquietações ao perdê-lo, o que é bem difícil para se enxergar. Cumpre não se conformar com a atitude dos mundanos, seja no vestuário, seja nos móveis, seja nas casas, seja nas refeições ou outras atividades na vida. Essa prática é mais necessária do que o imaginamos. Cumpre não acreditar nem obedecer às máximas do mundo, não pensar, falar e agir como o fazem os mundanos, porque eles têm doutrina não adversa à sabedoria encarnada, como as trevas à luz e a morte à vida. Poderá-lhes os sentimentos e expressões, pensam e falam mal
de todas as grandes verdades. Sim, não mentem abertamente, mas disfarçam as mentiras sob as aparências da verdade. Creem ao não mentir e, todavia, mentem. Não ensinam abertamente o pecado, mas o acham virtude, honra, decência ou coisa indiferente e sem importância. É nesta habilidade a prenda do demônio para dissimular a deformidade do pecado e da mentira, que consiste a malícia de que fala São João. Todo mundo está penetrado de malícia, agora mais do que nunca. Cumpre o mais possível fugir da companhia dos homens, não só dos mundanos, perniciosos ou perigos, mas até das pessoas devotas, quando sua conversação é inútil e faz perder tempo. Quem deseja tornar-se sábio e perfeito põe por obra as 3 áureas palavras que disse o santo Anselmo, a eterna sabedoria: fugi, escondei-vos, calai-vos, fugi quanto possível a companhia dos homens, como faz os grandes santos. Estejam vossa vida escondida com Jesus Cristo em Deus. Guardai, enfim, o silêncio com os homens para vos entreterdes com a sabedoria. Um homem em silêncio é um homem sem hábito. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.